23, Infâncias Perdidas no Brasil, trata-se de um filme produzido em 2016, dirigido por Belisário Franca, a partir de pesquisas do professor historiador Sidney Aguilar, que traz como plano de fundo a temática da eugenia racial no Brasil. Em gênero documentário, o filme conta a história a partir de memórias de sobreviventes de um fenômeno histórico ocorrido no Brasil e pouco conhecido de todos nós. Trata-se da história de 50 meninos negros e pardos, órfãos ou abandonados no educandário Romão de Matos Duarte, no estado do Rio de Janeiro, e que são levados pela família carioca Rocha Miranda para fazendas do interior de São Paulo, com o intuito de desenvolver trabalhos tidos como escravos. Trata-se de um projeto do integralismo daqueles anos que, inspirado no nazismo alemão, tenta desenvolver aqui no Brasil experiências a partir de melhoramento de raça, uma espécie de embranquecimento. A partir dessa perspectiva, o filme se desenrola com uma imagem e textos e memórias muito humanas que, a partir das experiências desses sobreviventes, de 3 mais exatamente, o Aloísio, o Algemiro e o número 2, que passam a explicar esses fatos a partir de uma perspectiva histórica também, histórica e sociológica. A partir do projeto integralista e nazista, trazido pela Aliança Integralista do Brasil, a qual tinha como referência o Plínio Salgado, cabe registrar aqui que o movimento integralista brasileiro foi muito bem aceito pelos proprietários de terra de então, e os membros da família Rocha Miranda, por exemplo, eles participavam da cúpula da ação integralista brasileira. Naquele contexto, o Brasil registrava a segunda maior concentração de simpatizantes do nazismo do mundo, perdendo apenas para a Alemanha. Também convém dizer aqui que a ideia fundamental do projeto nazifascista de então era a eugenia racial, que também se usava como um mecanismo de controle social. Para se ter uma ideia da importância da ideologia eugênica naquele momento, ela foi o mote, ela foi a tônica ideológica na qual circulou a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra tratou-se de um conflito imperialista, mas que do ponto de vista ideológico foi movido por isso e acabou levando ao genocídio de 6 milhões de judeus. O projeto nazista objetivava eliminar da sociedade alemã qualquer indivíduo que apresentasse alguma deficiência mental, física, E o argumento para levar essas políticas à frente estava na tentativa de aperfeiçoar geneticamente uma geração de homens e mulheres adequados ao padrão do que naquele momento se considerava a raça pura, a ariana. O propósito, então, era purificar a sociedade germânica dos indivíduos indesejáveis, o que quer dizer que estava para além das teorias raciais e funcionava também como na perspectiva de controle social. E não é exagero afirmar que o sanitarismo brasileiro, que era a política higienista do Estado na década de 30, alimentava-se também dos princípios eugênicos que moviam o nazifascismo. Essa ideologia também serviu como um dos fundamentos da formação do Estado Nacional Brasileiro, que mirava nessas teorias raciais,
a partir do jogo de interesses que estava posto. Um desses jogos está na aplicação, por exemplo, de relações de trabalhos que já tinham sido abolidas em 1888, como o escravismo. A eugenia também marcou a formação do Estado Nacional Brasileiro, que se fundamentava também nessas teorias raciais. O nacionalismo era uma dessas ideologias que tentava purificar, também do ponto de vista racial, essa concepção de Estado. Tratava-se de um contexto também em que temos que registrar a derrocada das oligarquias, né, agrárias, na passagem dos anos 30, né, com aquilo que se convencionou chamar de Revolução de 30, com a ascensão da burguesia industrial, com o seu projeto de industrialização por substituição de importações, um projeto que era planificado como dependente do capital estrangeiro, né? E aí a presença da Fundação Rockefeller, a presença da Krupp, e que pautava-se no padrão civilizacional ocidental. A retirada desses garotos dessa instituição teve a concordância da Igreja, também da elite empresarial brasileira naquele momento, assim como da justiça. Ele veio de lá e contou as vantagens, tudo aí, que nós vinha para São Paulo, tudo, que nós nem sabíamos onde era São Paulo. E quando chegamos a tal Santa Bertinha, era aí que nós ficamos gelados. Fugi. Este era o cenário em que foi desenvolvido a história de Menino 23, produzido a partir de imagens de arquivo, fotografias, documentos diversos, memórias. A película evidencia os traços marcantes de uma sociedade profundamente oligárquica, apesar de todas as transformações sociopolíticas e econômicas trazidas pelos anos 30. Uma sociedade que ainda achava normal o trabalho escravo, apesar dessa mesma sociedade tê-la extinguido. À medida que se desenrola a película, né, cada cena revela situações chocantes que, não fossem amparadas pela história, nos pareceriam surreais. A cada momento, fatos e detalhes da nossa história são desnudados, são jogados na nossa cara, condições humanas deploráveis, as quais a maioria de nós jamais conheceu, revelando a existência de uma sistemática limpeza socio-racial naquela época, e que, sobre tantos outros aspectos, continua nos dias de hoje. Sem sombra de dúvidas, Menino 23 trata-se de um documentário de extrema relevância para nos ajudar a pensar a partir dos fatos históricos que compõem a história do Brasil no século XX, para repensar as problemáticas dos dias atuais, trazidas para esse momento também histórico da nossa realidade, como experiência histórica capaz de nos ensinar a responder às problemáticas hoje em voga. Muitas delas são evocações de ideias e práticas do passado e que a história nos mostrou o quanto isso foi pernóstico para toda a humanidade. Me refiro à onda de ideias conservadoras, à onda de práticas criminosas que vão se institucionalizando, que vão se espraiando pelo planeta a título de xenofobia, de homofobia, de eugenias de todos os tipos, de gênero, de raça, de nacionalidades, purificações que, para a história da humanidade, se trataram de momentos pernósticos e que somente a história é capaz de mostrar qual o caminho que a humanidade tem tomado. Então, o Janela Indiscreta acertou na escolha desse filme, porque ele nos permite
revisitar esse lugar do passado e nos mostra o quanto dele nós temos no presente. E nesse sentido, uma reflexão se faz necessário para vermos que tipo de sociedade queremos para o futuro. Muito obrigado.